Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar esse cantinho novo aqui para vocês, apresentar as plantas que estão aqui, fazer a identificação delas com vocês e conversar como é que eu fiz essa organização. Espero que vocês gostem. Deixe o curtir, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. E eu também vou responder umas perguntinhas no final do vídeo, tá? E me siga no Instagram e eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Bom, gente, então, a primeira coisa que eu fiz foi realocar, colocar essa prateleira que estava lá, né? Lá no lado de lá, eu trouxe pra cá. Peguei esse suporte que estava no canto de lá, trouxe pra cá. Coloquei a casinha, faz tempo que eu comprei esse nicho, naquele vídeo de nichos novos. Pintei de vermelho, invernizei, coloquei ali. Pra cá eu deixei o café, que tava precisando um pouquinho mais de sol. Aqui ainda não tá totalmente definido. Tem um suporte ali que tá vazio, tal, mas aqui tá mais ou menos resolvido, né? Aqui, gente, olha, eu nem falei. Essa aqui são plantinhas, ó. Isso aqui era um suportezinho que eu coloquei aqui na parede. Essa aqui é a Yang. Eu não sei falar o nome dela. Deixa o nome na tela. É uma plantinha linda. Essa aqui é a Julaina. Aqui é o Sedum cuspidatum. Nossa, não tá dando pra ver, né? Sedum cuspidatum. Aqui é Yang In de novo. Agora eu vou mostrar o resto. Olha só, gente, eu vou mostrar de longe pra vocês. Bom, olha só como é que tá esse cantinho aqui. Agora é cedo, por isso ainda não tá pegando sol. Queria aproveitar esse horário para mostrar as plantas para vocês. Porque quando bate muito sol forte, a cor não fica muito bacana no vídeo, né? Ainda não tá totalmente arrumado, mas está mais ou menos já do jeito que eu queria. Então eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei. Finalmente coloquei a casinha vermelha. Eu pintei, né, de vermelho. Ela era aquela casinha cor de madeira lá, só que eu passei o verniz e eu não gostei, ficou muito clarinho. Aí resolvi pintar de vermelho e coloquei as latinhas aqui, ó. Aqui em cima, gente, eu coloquei, ó, vou pegar para vocês verem. É uma arvoretinha de raindrops. Aqui. Isso aqui era um broto que eu fiz por folha. Aí o que aconteceu? Deu haste central. Aí eu cortei a haste central e nasceu 3 brotinhos, ó. E aí eu plantei nesse mini vaso. Olha só que gracinha, tá vendo que já tem as carúnculas? É bem pititiuco, ó. E ele se adaptou tão bem. Aqui ela tá pegando sol. Daqui a pouco vai pegar sol, né? Então, essa daqui, gente, é a Pluto. Ela tá bem fechadinha, bem estressadinha. Essa planta cresce bastante. Ela fica mais arroxeada, tá? Ela tava em cima do muro, então ela ficou muito estressada. Aí eu não tava gostando da cor que ela tava ficando, então eu resolvi deixar ela aqui para ver se ela fica um pouco menos estressada com uma cor mais natural. Essa daqui eu comprei no supermercado, eu acho que é a Pink Chips. Eu preciso afundar ela mais no vaso aqui, ó. Acho que ela tá meio bamba aqui, ó. Tô achando, né? E essa aqui já ficou bonitinha nesse vaso. Olha só como ela cresceu. Essa aqui é a Montserrat. Essa, né? Montserrat. E essa aqui é a Crassula volquense. E aí eu coloquei aqui 2 auroras. Tá pegando pouco sol na aurora, ela tá bem verdinha, ó. Tem que deixar ela meio de ladinho. Ai, que bonitinho que ficou isso. Olha que fofinho. E aqui, gente, é uma Paxedon ganchou.
Gan. Bom, vou deixar na tela o nome aí, ó. É um Paxedum, pelo jeito, né? Pelo que eu escrevi aqui, eu acho que é Paxedum. É bem cor de rosa, ó. Bonito, né? Já cresceu, já adaptou aqui. Aí, olha, eu coloquei a casinha, tá vendo, ó? Ó, aqui o quadrinho então ficou assim. Aqui eu coloquei a casinha amarela do gatinho. Tá plantadinha aqui, ó. Já estão adaptadas aqui a esse vaso. Já estão crescendo, ó. Desse lado aqui, eu plantei a casinha vermelha. Coloquei uma Raindrops, Súpia, Graptocedum bronze. Aí, ó. Tem umas ainda que estão adaptando. Aí aqui em cima eu coloquei esse vasinho aqui que eu fiz de cimento já faz tempo. Umas mudinhas de titubãs cortadas, decapitadas. Aqui é a minha Spring Jade. Esse é um Cotyledon, que eu não sei a identificação dele correta. Aqui é esse vaso aqui cheio de Milky Way, ó. Milky Way, Calea Argentea, híbrida de Paula. Esse aqui, gente, é um vaso que eu fiz recentemente com o meu chifre de alce que apodreceu. Tive que decapitar. E aí agora coloquei umas Mac Douglas. Aí aqui tem esse vaso cesta que eu plantei nos buraquinhos. Tá meio bagunçadinho, ó. Mais ou menos, não tá muito bonito. Ah, ali tem o meu cesto de roupa, de coisa de roupa. Esse aqui é um vasinho de... Ai, mix, né? Agavoides. Aqui é o Castelo Pai-Vai. Melaco. Uma híbrida com carúnculas. Uma... Chunque, sei lá eu. Aqui eu fiz um vasinho assim, ó. Redberry. Aqui é onde eu cultivo minha Pink Granite. Valentina. Ah, isso aqui não tem identificação. Ruby Lady. Tá precisando de sol essa Ruby Lady, hein? Aqui, gente, olha só, vai florir lindamente esse Rhipsalis erectus. Nossa, esse aqui tá feinho, olha. Sei porque eu fiz esse vaso faz pouco tempo. Será que é por isso? Essa aqui é a Green Light, mas ela tá feinha. Superbum, Hakuho. Aqui eu tenho a Gisele. Eu tenho que tirar essa Gisele daqui, ela não tá feliz. Aqui é uma Afterglow. Isso aqui é uma... Ai, como é que é o nome? Enopla. Essa aqui é a Canso. Aqui tem mais um vaso de Francesco Baldi. Curls. É a Mahogany. Missofi. E uma patinha de urso. Aí aqui, gente, eu tenho esses vasos aqui é do meu marido, tá? Esses aqui são os arranjos que eu fiz, ó. Aí tem esse arranjinho aqui com a Black Prince, White Prince, Western Blue. Tem um matinho aqui, vamos tirar. Esse aqui... Ai, gente, esqueci o nome dessa planta. Eu deixo na tela aqui, ó. Essa, ó. Ó, qual que é? Tá vendo? Aqui é uma sem identificação. Essa também não sei a identificação. Essa é a Silver Queen. Essa daqui eu não sei a identificação. Essa também não. Eu sabia a identificação dessa aqui, mas eu esqueci. Aqui eu tenho uma Baron Bold. Mais Sedum Pachyphyllum.
Aqui uma Polidones. Pra cá eu tenho uma Gibiflora dieguitas. A Nina tá deitada ali agora, deitada ou não. E um rabo de macaco broto. E aqui embaixo, aquele cacto melancia, que eu esqueci o nome, é um senécio, né? Eu acho que ficou bem bonito esse cantinho aqui com essas suculentas nesses suportes, ó, ficou bem bacana. Compôs bem o meu jardim, ficou bem harmonioso com o resto, tá? Então acho que ficou bacana, né? Aqui é uma área que pega sol, então, a partir daqui a pouco, né? Umas 9 horas e vai até umas 15, 16 horas, né? Dá umas 6 horas de sol por dia. É uma área que tá aqui, ó, semi-coberta, por isso eu coloquei esse suporte aqui, porque assim, como ele era muito delicadinho, eu queria proteger ele melhor. E aqui eu dou água quando esses pequenininhos aqui pedem. Esses aqui, ó. Esses aqui eu dou água só para eles, tá? Umas 2 vezes por semana, porque como o vaso é pequeno, eles pedem água mais rápido. Esses pequenos aqui eu dou só para eles, tá? Esse daqui também tem pedido água mais cedo. Então eu tô dando, ó. Tá bem firminho. Essa aqui... Ah, eu não falei dessa. Falei. Essa aqui é a Ronione San Carlo. Essa aqui é a Purple Dream. Eu vou deixar o nome na tela. Essa é Green Rose. Ela é um pouquinho monstruosa. A Green Rose, ela tem essa mania de ficar monstruosa. E aqui o Sedum Pachyphyllum de novo, né? Então esses arranjos aqui, ó, ficaram bem bacanas aqui nesse cantinho. Eu acho que eu gostei muito desse novo espaço que eu criei aqui. A única desvantagem desse daqui é que vocês podem ver que o fundo ali, ó, quase não tem nada. Então ali eu tenho que colocar, porque não pega muito sol, tá? Ali a luz é um pouco mais restrita. Então eu tenho que colocar ali plantas que necessitam de menos luz. Então eu vou colocar ali plantinhas que são para brotação, né? Sabe, a berçário, vou pôr ali, porque não tá legal. Não dá para colocar planta normal ali por falta de sol. Gente, agora que vocês já viram aqui esse cantinho novo, eu vou falar agora a respeito do... Eu te recebi uma pergunta de como é que eu faço essas plaquinhas aqui, ó. Plaquinhas de identificação, tá? Bom, gente, o que que eu uso para escrever nessas plaquinhas? Eu geralmente compro essas placas na internet, tá? Coloco o nome da planta, o dia que eu comprei e de quem eu comprei, né? Aqui eu comprei de uma vendedora chamada Isabel. Comprei no dia 14/4/2022. Escrevo a lápis, tá? Pode ser qualquer lápis. Eu uso 6B, mas pode ser o lápis normal para escrever. É a única lápis, é a única coisa que não apaga, tá? Com o sol. Porque a tinta permanente ela apaga com o sol também. Aí quando eu faço corte, assim, poda, decapitação, eu escrevo também o dia que eu decapitei. Mas para mim é mais importante hoje saber quando que eu comprei, para saber quantos anos que a planta já está comigo. E eu ter uma noção de quantas temporadas de chuva ela já passou comigo, sabe? Porque para mim o que é importante aqui é mais o comportamento da planta na temporada de chuvas, né? Quais eu teria que estar protegendo mais aqui, ó. Em locais cobertos, né? E quais eu poderia trocar de lugar. Então eu faço isso. Essas são as informações que eu julgo mais importantes de colocar nas plaquinhas. Também me perguntaram o que que eu uso como elemento de drenagem. Como que eu faço a drenagem dos vasos? Drenagem
é a camada. Olha só, eu replantei aqui meu sedum clavato nesse vaso gigantesco. E como que eu fiz a drenagem dele? Ó, para vocês terem ideia, faz tempo que eu tenho esse vaso aqui, tá? E eu tava querendo plantar uma planta, já era uma planta que desse caída. Eu tô esperando aqui então agora que esse sedum clavatum caia aqui e fique bem bonito. Como que eu fiz a drenagem desse vaso aqui, ó? Gente, sem brincadeira, daqui até aqui é carvão. Carvão de churrasco. Peguei um saco de carvão de churrasco e coloquei uns pedação aqui. Daqui até aqui eu fiz drenagem com... Até aqui mais ou menos, ó. Drenagem com argila expandida. E isso aqui é substrato. Mas então, Márcio, por que você usa um vaso tão grande, né? Ó, na verdade, a minha intenção nesse vaso aqui era cortar aqui, fazer um arranjo, sabe? Só que eu fiquei com dó. E outro, eu ainda não tenho o material certo para fazer esse corte aqui, né? Eu não sei mexer com maquita. Então, eu falei, eu vou plantar, porque eu tô com dó de cortar esse vaso. E aí eu vou... fiz isso, ó. Isso aqui tudo é carvão de churrasco grande, em pedaços grandes. Aí eu fiz uma camada de argila expandida, que é aquelas bolinhas, né? E só isso aqui de substrato, tá? Aí eu plantei assim. Ficou bem bacana, né, ó? Achei que ficou lindo, ó. Fica bem bacana aqui no jardim. Esse aqui, gente, a mesma coisa, tá? É muito grande esse vaso. Até aqui, mais ou menos, é só drenagem. Porque como eu cultivo no tempo, eu não posso ter vasos profundos, tá? Tem que ser sempre vaso assim. Pouco substrato para a planta não ficar afogando aqui com excesso de umidade. Como chove muito aqui e a Perle, principalmente, e essa daqui, ó, a Albicans variegata não gosta de excesso de umidade. Aí a gente tem que fazer esse tipo de drenagem. Na verdade, gente, para mim, vaso profundo não é uma vantagem, tá? Eu só uso vasos profundos, como taças, por exemplo, a fins decorativos. Mas na verdade mesmo, isso aqui tudo, ó, é drenagem. Tá cheinho de argila expandida aqui. Todos esses vasos altos eu faço isso. Por isso que eu compro já saco fechado de argila expandida para poder fazer tudo isso aqui de drenagem, ó. E não deixar a planta com muita água, porque eu cultivo no tempo, né? Se eu não cultivasse no tempo, com a água da chuva assim abundantemente, eu ia diminuir, eu ia fazer menos drenagem, para a planta poder ficar com mais raízes profundas e crescer mais. Mas, como eu cultivo no tempo, e aqui chove bastante, eu faço isso. Porque senão eu não dou conta de podridão de caule, viu? Porque as plantas sentem muito quando tem muita terra, ela acaba ficando úmida por muito tempo. Mesmo que o substrato seja drenante, quando chove direto, acontece de ficar úmida por vários dias. E essa umidade excessiva é que causa o fungo, né? E você tem podridão de caule. Então, por isso que eu consigo cultivar tanta planta no tempo, tá? Porque realmente meus vasos, eles podem ser enormes, mas a maioria, parte dela é drenagem, tá bom? Só. Agora já tá pegando sol aqui na área nova. Só vou mostrar pra vocês aqui como que pega sol bastante, tá vendo? Só que essa parte aqui de trás, então, quase não pega sol lá, né, ó. Eu vou colocar ali no fundo os meus berçários, alguns. E é isso, gente. O segredo também para vocês cultivarem suculentas no tempo, em locais que tem chuva, bastante chuva, é você caprichar na drenagem dos seus vasos, tá?
Então, ó, isso aqui é o tanto de substrato. Aqui, ó, mesma coisa. Isso aqui é substrato. Então, não vale a pena, se vocês não querem fazer essa drenagem, façam vasos baixinhos, né? Assim, ó, vaso baixinho. Utilizem vasos assim, que aqui, ó, você economiza substrato e mesmo assim, ó, eu faço isso aqui, ó, metade, tá, gente? De drenagem, eu faço mesmo. Se eu não fizer isso, eu perco planta com podridão de caule, bastante, tá? Todos os meus vasos eu faço isso, tanto é que por isso eu consigo cultivar bastante, ó, em vasos assim, ó, bem miudinhos, né? Porque esse aqui, por exemplo, eu ainda assim eu coloco uma camadinha de carvão triturado aqui, ó, para ajudar na drenagem. Porque assim fica mais fácil de escoar a água que tá aqui e aí você não vai ter podridão de caule, né? Por isso eu faço esse cultivo desse jeito, e talvez essa seja também uma das razões pelas quais eu consigo cultivar tudo assim no tempo, porque eu realmente faço uma generosa camada aqui de drenagem nos meus vasos, tá? Isso aí para mim é essencial por conta do excesso de chuvas que acontece por aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu consegui responder um pouquinho as perguntas que foram deixadas aqui nos comentários. Queria muito apresentar então essa área nova que eu criei aqui. E é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau! Ah, carinha dela. Carinha dela. Chegou o ciumento. Olha o ciumento. Olha lá o ciumento. Chegou o ciumento. Ai, que...